você vai ouvir neste podcast. Eu agora acho que entendi algumas coisas. Assim, não adianta pegar um jovem que tem 12 anos, 15 anos e forçar ele com uma teoria que funcionou num mundo que não é mais igual a ele é hoje. Aí voltava mais 20 horas pro Rio Grande do Sul durante 3 anos da vida dele, cara. Ele deu 3 voltas ao mundo em quilometragem pra poder... Sabe o que eu já imagino quando alguém fala uma coisa dessa? A gente, como professor, às vezes dá aquela picaretagem para preparar a aula, e chega um cara desse e fala: mano, eu vou ter que preparar mais aula aqui, porque o cara tá... Deus transcende a religião que a gente muitas vezes concebida pelos homens, né? E quando você tem sensibilidade, o artista, via de regra, tem sensibilidade para isso, né? Ele olha para a vida e percebe, olha, tem alguma coisa por detrás de tudo isso, movendo tudo isso, né? Tem algo por detrás, alguém por detrás. Estamos de volta mais uma vez, de novo alguém, nessa quarentena que não acaba nunca mais. Todos ficando um pouquinho loucos a cada dia, não é mesmo? Mas isso aí, seu Marcos Botelho está de férias, então a gente deu um tempinho aí pra ele não enlouquecer, né? Mais do que já é. Estamos aqui hoje com as lives aí da semana retrasada, se eu não me engano. E essas lives estão bem legais, estão bem ecléticas. A gente começa com Paulo Bueno, que é um cara, gente finíssimo, empresário, tá ali na frente junto com a esposa do Milk Melon, que é uma hamburgueria super tradicional aqui de São Paulo. Ele contando aí um pouquinho da história dele e da situação, né, nos negócios durante essa quarentena. Em seguida, a gente vai pra Natália Lage, uma atriz global. Olha aí como estamos chiques nesse episódio. E a Natália vai contar também um pouco do começo da carreira dela e da história dela na caminhada de fé. Na sequência, nós temos o Thiago Matos, que é pastor sênior lá da igreja Red, que fica em Dayatuba, e contou também uma história bem legal, né, da família dele e da herança de fé que os pais dele deixaram pra ele. É uma história bem bacana. Continuando com Paulo Vaz, meu brother Paulo Vaz do Super Combo. Paulinho que, foi um show a live dele, falando muito sobre música e assuntos bem legais, né? O trecho que a gente escolheu, ele fala um pouco sobre a relação do Super Combo com públicos inusitados, né? Com o público teen e público de igreja. E pra fechar, a gente segue com Carlinhos Veiga, que foi bem emocionante. A gente escolheu um trecho onde ele fala de músicas que marcaram ele, inclusive toca essas músicas, e foi bem, bem legal. É isso aí, se você curtiu esses trechinhos que a gente escolheu, não perde a live inteira, que fica lá no canal do Marcos Botelho no YouTube. Tudo salvo, bonitinho, é só chegar lá que tem todas essas lives pra você ouvir e curtir. E não esquece de compartilhar o nosso podcast aí pros seus amigos, marcar os amigos aí que você acha que vão curtir. E nos vemos no próximo episódio. Bom podcast pra vocês, galera. Está no ar. Cultura. Espiritualidade, impacto social, local podcast. Paulo Bueno, eu apresentei você como empresário e presbítero. Então são as duas funções que eu quis apresentar, mas a gente hoje vai conhecer muito mais o cara. Você hoje tem um estabelecimento alimentício. Exato. Em São Paulo. Tá sofrendo da pandemia, né? Um baque grande. Não tá fácil. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ver o lado excepcional das coisas. E é dessa maneira que a gente tem que encarar. Tem muita gente aí passando por uma tribulação, uns pepinos bem maiores do que os nossos. Contando já com pessoas aí que estão sofrendo, perderam pessoas queridas ou estão envolvidos aí diretamente com essa pandemia aí. Antes de te dar uma mergulhada aí na sua história de vida, para trazer algumas coisas para a gente poder refletir, o Paulo Bueno estava investindo seu tempo
ministerial, empresarial, amoroso, no que antes da pandemia aí? Só pra gente conhecer um pouco o universo que tava aí com você. Do ramo empresarial, a gente estava para já 4 anos tirando do papel uma coisa que a gente havia desenhado, né? Quase 4 anos e meio atrás, que era um projeto de expansão da marca. A marca extremamente famosa, construída pelo meu sogro, Milk Mellow, uma hamburgueria na cidade de São Paulo, de 44 anos. Então a gente estava partindo e fez já uma cozinha central, a gente fez uma indústria de gelato, né, que é um carro forte para a gente, e a gente estava expandindo isso, centralizando, e mais uma nova casa, e partindo para um conceito de delivery, imagina, que a gente jamais havia feito anteriormente, já vislumbrando toda essa mudança de mercado, toda essa nova condição de mercado que já vinha se apresentando há tempos atrás, né? Nosso receio era só como a gente iria tratar essa entrega, esse delivery, o que a gente ia fazer com um produto tão renomado assim, de que forma ia chegar na casa do nosso consumidor. Quando a gente ia inaugurar a casa, dia 1º de abril, aí estava tudo revertido para o fechamento. E de novo, graças a Deus, assim, a gente startou o delivery, a gente está com o delivery, é infinitamente menor do que 2 casas trabalhando, de portas abertas, mas mesmo assim a gente se sente muito agraciado porque coincidiu da gente poder estar fazendo alguma coisa nesse sentido. Do aspecto assim do empreendedorismo cristão, eu fui há já uns 4 anos quase agraciado de conhecer a comunidade da Vila, cara, que tem 3 pastores maravilhosos lá. Fiquei muito feliz de conhecer você, conhecer o Paulinho, conhecer o Gustavo e conhecer todo o trabalho ali de empenho, de mostrar assim, o que é a palavra de Deus, o que é o impacto social, né, de um cristão perante a sua sociedade, o seu meio, o seu entorno. Vamos um ping-pong aqui? Eu jogo, você me joga? Vamos tentar. Uma cena de filme, ou um filme. Tem uma cena do filme que é muito, muito forte pra mim. Iron Weed, você já ouviu? Já assistiu esse filme? Não. Iron Weed. Iron Weed é uma tradução como se fosse uma erva daninha que você não consegue combater ela, né? Jack Nicholson, Meryl Streep, eles foram dirigidos por Hector Babenco na época. Foram os 2 indicados como melhor ator e melhor atriz. Foi muito legal esse filme, mas só meio rapidinho, eles eram os protagonistas, os 2 são alcoólatras, acabam se conhecendo, se apaixonando na sua confusão etílica aí, né? Ele se culpando pela morte de um filho, ela por ter sido uma cantora e uma pianista, e eles viviam num ferro velho, numa sucata, assim, dentro de um carro, sabe? Junto com outros alcoólatras e tal. Me chamou muito a atenção durante um momento do filme que eles estão pulando um dos bêbados caído na rua, eles estão passando por cima, aí ele fala pra ela, quem que é esse daqui? Ela fala, esse daqui é o João, né, que tá sempre aqui bebendo com a gente. Não, mas antes de ser esse cara que tava bebendo com a gente, ele era o quê? Não, ele era o açougueiro ali do bairro. Então. Não, mas antes disso, ele era o quê? Sei lá, eu acho que ele é do Bronx. Eu era um menino lá no Bronx. Mas e antes dele ser um menino no Bronx? Aí ela se conscientiza disso e responde pra ele era apenas um bebezinho no colo da mãe dele. E, puta, aquilo me marcou tanto que em um determinado momento na minha vida eu fui ler um livro de Philip Yancey, né? Maravilhosa Graça. E ele citava exatamente isso no livro. Então, assim, pra mim foi aquilo, entender que, né, o ser que vem ao mundo, né, na existência da divindade, do Deus, é um ser único, exclusivo, né? E que jamais a gente enxerga o nosso semelhante como uma pequena criança inocente, é o nosso erro, é o nosso defeito. Qual foi o professor ou a professora que marcou a tua vida? Que ensinou e você falou, olha, que bacana,
Quero isso. Eu acho assim, tiveram pessoas importantes. Numa primeira infância, assim, eu acho que tinha um professor de matemática. Eu nunca fui boa de matemática, eu não sou boa com números. Mas eu tinha, sei lá, na 6ª, 7ª série, tinha um professor de matemática chamado Vitor Hugo, que era um cara muito apaixonado pelo que fazia. E eu acho que mais do que a matemática, tinha uma coisa assim da paixão dele pela matemática, pelos números. Eu falava, nossa, como é que essa pessoa gosta de números? Assim, para mim não fazia o menor sentido. E ele é uma figura que eu lembro, assim, que eu tenho uma memória. Mais tarde, eu fui fazer faculdade, eu fiz ciências sociais, né? E aí eu tive algumas pessoas que foram super importantes, referências, como o professor Walter Sinder, a professora Santuza, o Paulo Jorge, que foi meu orientador, e que foram figuras assim que eu tenho muita admiração intelectual por eles. E dentro do teatro, eu acho que muitos colegas, assim, dentro da profissão, colegas e diretores. Eu trabalhei muitos anos com o Moacir Góes, que foi um cara que foi importante na minha entrada no teatro, assim, na minha aproximação, né, com o teatro, pessoas com as quais eu estudei e trabalhei, que foram... O que esses professores tiveram, ou alguns deles, que marcou você? Por que você acha que marcou você? Eu acho que tinha essa característica em todos eles de gostar do que faz, de ser apaixonado pelo que faz. Isso eu acho uma coisa muito linda na vida, porque nem todo mundo tem o privilégio de trabalhar naquilo que gosta, e às vezes você pega uma pessoa que faz um trabalho que não é nem um trabalho artístico, sei lá, mas que ela tem aquilo com tanto apreço, ela é tão apaixonada por aquilo, que tem um brilho, um entusiasmo, né? Entusiasmo, quando a gente diz que tem Deus dentro, né? Assim, tem isso, assim, um olhar que é fascinante. Você pode ficar horas ouvindo a pessoa falar, às vezes por um assunto que você desconhece ou nem se interessa tanto, pela vibração e a paixão que a pessoa tem por aquilo, né? E eu acho que essas figuras todas tinham um pouco isso. E isso é importante, né? As pessoas nem percebem o tanto que quando elas fazem o que gostam, elas já estão influenciando demais, né? Assim, Sim. Você ter a paixão de ter se encontrado. Tem tanta gente que ainda nem se encontrou na vida, no que quer fazer. Sim. E às vezes só de ver alguém que ama o que faz, você fica assim, caramba, aprende muito. Isso é um privilégio que eu devo muito à minha mãe. Eu acho que foi a pessoa que me levou para a profissão, que é uma profissão que eu sou realmente apaixonada, assim, que eu acho muito bonita, muito nobre, no que ela tem de poder trazer reflexão e até entretenimento, alegria e emocionar as pessoas. E muito cedo, eu acho que a minha mãe entendeu esse meu tino e abriu esse caminho para mim, o que me tirou a responsabilidade daquele momento da adolescência que você tem que tomar uma decisão, decidir o que você quer fazer da vida e tal. Isso para mim foi um presente e em alguma medida acho que é até um presente de Deus também, de me colocar num lugar já tão cedo. Em algum momento eu briguei com isso também, na adolescência, não sei se é isso que eu quero, não foi eu que escolhi, quando eu vi eu já estava aqui, será que é isso mesmo? Mas eu acho que hoje em dia eu já tenho uma visão do quanto isso foi um privilégio, né? Enquanto isso foi importante para mim. Assim. Quem que foi a pessoa que te influenciou para o caminho, para ser uma discípula de Jesus, para ser uma pessoa que segue a Jesus? Sempre tem assim, se fosse os pais eu vou querer uma mais. Assim, uma pessoa que fez algumas coisas, um detalhe. Não, são muitas. Vai ser difícil eu contar, porque o que acontece? Não, você tem que falar uma que vai representar todas. Não, pastor, deixa eu falar. Agora eu tenho que falar de todo mundo. Já ancestralmente, eu sou bisneta de pastor, né? O pai da minha avó, que eu não conhecia, era pastor. A minha avó, por parte de mãe, era uma mulher também da igreja, assim, que fazia a obra, que vivia para isso, mesmo com 10 filhos, era uma mulher muito dedicada. Então, acho que isso já é uma herança genética aí. Minha mãe, eu acho muito forte. Você tá presbiteriana demais. Você tá presbiteriana. Herança genética. Praticamente uma predestinação. Não, que eu queria falar das pessoas que são referências para mim. Sim, assim, sim. Numa primeira infância,
lá em Niterói, lá na Presbiteriana Betânia, o pastor Antônio Elias, o pastor Josué, e aí depois eu fui morando em vários lugares e eu frequentei muitas congregações diferentes e eu tive a bênção de ter pessoas muito pontuais que me ajudaram muito, assim. Teve a Andréia, é uma pessoa que foi muito importante para mim, que me recebeu quando eu morei lá na Barra, que eu ia naquela Sara Nossa Terra, a Marluce, que a gente fez um trabalho também ali na Gávea, muito importante, uma mulher maravilhosa até hoje, está lá na cruzada, lutando e olhando para o outro com muito amor. A Carol, aqui a Marivone, a Flávia, e aí eu tenho amigos com quem eu troco muito intimamente, que é o Zé Eduardo, a Arieta, a Tânia, que trabalhou na minha casa há muitos anos, que é uma mulher, assim, iluminada. Então, assim, eu não sei eleger uma pessoa, mas eu acho que tiveram vários anjinhos da guarda que na minha caminhada vieram me fortalecendo e me ajudando, assim, me guiando e que foram muito importantes para mim. Ah, com certeza. São essas pessoas que nos ajudam, às vezes com um pequeno comentário, um pequeno gesto, às vezes abrindo a Bíblia com a gente, às vezes trazendo um pouco de conforto. Uma oração traz a gente de volta pro caminho, né? Assim, a gente já tá meio... Porque a gente é vacilão, né? A gente toda hora tá tomando a primeira curva aí. Ontem a gente estava conversando lá no grupo, a Luísa falou uma coisa tão bonita, que ela falou que é isso, assim, a gente tem que o ir de pregar o evangelho é também pra gente e é todo dia, né? Assim, a gente tem que estar constantemente se lembrando e se puxando e trazendo, e às vezes é muito bom também quando as pessoas podem ajudar a gente nesse percurso. Nasci num lar cristão e um lar muito diferente, cara. Acho que você deve ter experimentado isso. Meus pais são pais que amam muito a Deus, e eles abriram mão de tudo na vida deles para se dedicar à missão de ensinar os filhos a amarem a Deus. E na minha casa, cara, eu costumo brincar que não tinha decoração. Minha casa era a Bíblia, cara, era versículo bíblico em todos os cantos da casa. Então, na cama tinha versículo bíblico quando eu acordava, no armário do quarto tinha versículo bíblico, no corredor tinha versículo bíblico, no espelho, quando eu escovava os dentes, tinha versículo bíblico no espelho, cara. Eu ficava escovando os dentes e lendo versículo bíblico. Na sala de casa tinha versículo bíblico. E na cozinha tinha um versículo gigante em letras garrafais, que era Marcos 16:15, que diz: Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse texto estava lá, cara, e todo dia eu tomava café da manhã lendo aquele texto. E eu costumo dizer que aquilo lá foi batendo tanto no meu coração, sendo encucado aos poucos, né? E a Bíblia diz, Hebreus 14:12 diz que a Bíblia é viva e eficaz. E aquilo aconteceu na minha vida, cara. Aquelas palavras se tornaram vivas na minha vida, no meu coração. E eu recebi meu chamado aos 14 anos e eu digo que os responsáveis por isso são os meus pais, tá? Que investiram nisso, em nos ensinar a amar a Deus. E, cara, meu pai, só para entender essa foto, ele foi um grande líder espiritual dentro do lar, ele fazia culto doméstico. Meu pai, uma vez, ele ganhou uma graninha, cara. A gente era uma família bem simples, assim, sempre apertado. Mas aí meu pai, ele ganhou uma grana e a gente ficou assim, pô, o que ele vai fazer? O carro dele era velho, vai comprar um carro novo, vai comprar uma televisão nova. O que meu pai vai fazer com esse dinheiro? Meu pai investiu num curso de seminário em São Paulo, porque Rio Grande do Sul não tinha. Então ele ia pro CTL, não sei se você lembra do CTL no Palavra da Vida. Uhum. Um sábado sim, um sábado não. Ele gastou todo o dinheiro dele investindo. Ele passava 20 horas indo para São Paulo, pegava um ônibus de madrugada, descia no Tietê, ia até Atibaia, estudava o dia inteiro. Aí voltava mais 20 horas pro Rio Grande do Sul durante 3 anos da vida dele, cara. Ele deu 3 voltas ao mundo em quilometragem para poder... Sabe o que eu já imagino quando alguém fala uma coisa dessa? A gente, como professor, às vezes dá aquela picaretagem para preparar a aula, aí chega um cara desse e fala:
mano, eu vou ter que preparar mais aula aqui, porque o cara tá se dedicando pra Exatamente, cara. E aquilo marcou minha vida, Marcos, porque ele investiu tudo nisso. Para ele, a palavra de Deus não era só estudar a Bíblia, mas era conhecer a Deus. Ele queria crescer no relacionamento dele com Deus através do estudo da Bíblia. E numa dessas idas ele me levou junto, aquilo marcou minha vida, meu pai estudando a Bíblia durante a noite no ônibus. E ele fazia culto doméstico em casa. E um dia ele fez o seguinte, cara, ele deixou cartolina em casa, ligou para nós do trabalho e falou assim, olha, eu quero que vocês preparem uma coroa com a cartolina, vocês vão preparar uma cartolina com Provérbios 31:30 e vão escrever lá, beleza enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que tem meu Senhor será elogiada. E aí, cara, quando ele chegou, terminou o jantar, ele separou todo mundo na sala de casa, botou minha mãe na sala no sofá de casa, que era o trono. Ele falou, agora a gente vai ter a coroação da rainha. E aí minha mãe sentou no trono lá, que era o sofá de casa, e nós éramos os súditos da rainha. E a gente entrou com a coroa, a gente era pequenininho, a gente entrou com a coroa, com o cedro, e a gente coroou a rainha do lar. E ali foi um momento super especial, onde a gente entendeu, meu pai ensinou pra gente o valor da mulher e o papel da mulher, né? E ele falou assim, olha, essa mulher é a parte mais importante do nosso lar e vocês devem todo respeito a ela. E meu pai foi um grande homem que ensinou a gente a como tratar uma mulher com respeito e admiração. E, cara, isso marcou muito minha vida, cara. Foi assim... Então, meu lar tá cheio de histórias assim. Então, o seu pai deixa isso como herança, esse amor pela palavra. E qual é a herança que sua mãe deixa na sua alma pra vida? Qual é o valor que você fala, isso aqui que eu tenho é da minha mãe? Cara, da minha mãe, duas coisas também. O amor por Deus, assim, por Jesus, a oração, uma mulher de oração, a minha mãe, sempre orando. Minha mãe, quando eu era criança, na adolescência, ela escrevia as orações dela. E ela olhava pra mim, Marcos, e ela falava assim, Thiago não sabe lidar com o dinheiro direito. Thiago é muito gastão. Então ela orava falando assim... Mas ela já sabia naquela época que eu descobri em Jacarta? Já sabia, cara, porque a gente recebia mesada, eu e meu irmão, uma mesadinha. Meu irmão guardou todas as mesadas da vida dele até os 18 anos e com 18 anos comprou um carro zero, mano. Pão duro. É bom da... Eu, cara, no primeiro dia gastava tudo. E aí minha mãe falou assim, não, o Thiago tem problema, ele é muito gastão. E aí minha mãe orava, Marcos, assim, ó, o Thiago precisa de uma esposa que seja boa nas finanças, cara. Mas ela orou tanto, Marcos, que Deus me deu uma esposa que passa o dia na frente do Excel, cara. Ela tem tudo na ponta do lápis, eu não posso tomar um café que ela tá lá, ó, você tomou um café, vamos anotar. Então, cara, todas as orações dela, a Nath é exatamente as orações da minha mãe, não só na área financeira, mas na área espiritual, na área familiar, tudo bate, cara, as orações da minha mãe. Então minha mãe era uma mulher de oração e uma mulher também ligada à palavra de Deus. Tudo para minha mãe, ela tem um versículo bíblico para citar. E aí muita gente pergunta assim, Thiago, você cita muito a Bíblia de cor, cara, de onde vem isso? Vem do meu lar. Minha família usa a Bíblia para tudo, cara, para tudo. Então essa é uma herança que eu tenho do meu lar e da minha família aí. E aí é o segundo público que eu queria falar, né? Você caiu nos teens, quando eu vi, vocês estavam fazendo um show numa escola. Sim. Com crianças de 10, 11 anos. Achei o máximo. Vocês fazendo um show, foi super como numa escola de 10, 11, 12 anos, sei lá. Foi muito louco. E depois eu vi vocês tocando numa igreja evangélica. E aí eu já conhecia vocês, a gente já caminhava. Eu fiquei assim, meu Deus, porque... Vamos dizer que, assim, eu sou evangélico, eu sou pastor, mas a questão é a seguinte, cara, isso aí pode dar muito ruim, pode ser bom, mas pode dar muito ruim. Como é que foi isso? Vocês aceitarem, vocês entrarem, como é que foi? Foi o seguinte, a gente foi convidado, se eu não me engano, o Mauro do Oficina G3, ele tava fazendo, era uma semana que estavam tendo vários eventos na igreja, ele tava fazendo workshop sobre voz e tal,
E ele gravou no disco, né? Ele gravou no Rogério, né? Monstros, ele que gravou junto com o Léo cantando. E aí, o pastor, que eu não lembro quem o nome Ed René. Não, Saldiba ou Ed René? André Saldiba? Eu não lembro. Ele falou, não sei. Os jovens todos daqui são fãs de vocês. Aí a gente falou, tá, mas você conhece as músicas da banda? Ele falou, eu não conhecia, mas quando eu ouvi algumas, eu achei que a mensagem chegava. Que é uma coisa que eu falo pra todo mundo, Mário, assim, que isso eu acho que a gente deve muito a você. Porque eu acho que, tipo, quando se fala de transmitir uma mensagem do bem, não se pode, essa é uma opinião pessoal minha, limitar a um estilo, assim, eu acho que a mensagem ela tem que chegar. E eu acho que você tem a capacidade de filtrar, assim, eu levo no meu festival bandas católicas, bandas evangélicas e bandas pop que trazem mensagens para as pessoas boas. Porque eu acho que isso atinge muito mais pessoas. Então, até ele se assustou um pouco no dia quando ele viu aquele monte de gente cantando as músicas. Ele falou assim, isso eu lembro bem, que ele levou depois numa sala e falou, cara, eu agora acho que eu entendi algumas coisas. Assim, não adianta pegar um jovem que tem 12 anos, 15 anos e forçar ele com uma teoria que funcionou num mundo que não é mais igual a ele é hoje. Então, assim, o que eu acho que é muito legal que você faz, você traz uma palavra, tipo, da Bíblia, uma palavra religiosa, uma palavra evangélica para os jovens, através das vias tradicionais e de vias que fazem com que eles enxerguem isso de uma maneira mais leve. Porque vamos voltar como as coisas se amarram. Vamos voltar em Lulu Santos. A gente tem uma mensagem de vida, né? Porque Sim. Essa que eu encontrei em Jesus, né? Jesus é muito mais que os evangélicos, é mais que os católicos. Então, assim, Jesus é um cara que marcou a vida e ele falou de amar o inimigo, de amar incondicionalmente, de dar vida. Então, isso aqui é uma... Eu sei que hoje, falar de evangélico é complicado, né? Eu tenho amigos meus que são pastores e falam, não me chame de evangélico, eu sou um pastor de outra coisa. Sim. E aí vai essa... Eu não entro muito nessa, porque vão nos taxar ou de comunista, ou de evangélicos, ou de alguma coisa, cara. Porque quando a gente tem opinião, a gente faz. Mas mais importante que ter opinião é assumir que nem tudo, nada é perfeito, a não ser Deus, a não ser o Cristo. Então, quando a gente faz isso, é o que não desejamos mal a quase ninguém. Eu sou um pastor. Se eu falar, não, eu não desejo mal a ninguém, eu só quero o bem da humanidade, não é verdade. Apesar que deveria ser assim, mas não é verdade. Então, quando a gente assume, não tem banda com uma mensagem perfeita, nem do meio confessional, nem do não confessional. Pode ser confessional evangélico, católico, o que for. Então, assim, todas as bandas, daí a gente pega as que tem a maioria da mensagem perfeita, né? Ou boa, ou de uma mensagem boa. E sempre o Super Combo foi sempre uma banda, foi Super Combo e Teatro Mágico, foi as primeiras a estar no Rock no Vale. Foi um escândalo, assim. Os caras não estavam acostumados. Agora, eu sempre falei, Paulo, que fé é essa que não sabe dialogar ou que não sabe ouvir um pouco diferente? Se essa fé não resiste no coração, ela é uma fé falsa. Eu lembro que meu tio tinha um disco e eu ouvi essa música no disco do Beto Guedes, e aí eu fiquei encantado com ela e eu comecei a cantar. E aos 17 anos, Marcos, eu comecei a entrar tocar em boteco. Meu tio tocava em boteco, ele começou a me introduzir na vida da música, né? E então foi mais ou menos isso. Essa música fazia parte do repertório do boteco na época, né? É do Beto Guedes, chama Amor de Índio. Você sabe que eu já ouvi essa música, há pouco tempo, mas a gente nunca imaginava que ela tinha quase 40 anos ou 40 anos aí de idade. Que coisa... E é linda, né? Por que você acha que essa letra marcou você, ou a melodia também, pode ser? Por que marcou você lá? Qual que é a frase aí, ou a essência dessa música que vai na sua história? Então, eu acho que primeiro a música ela me deu a possibilidade de tocar essa canção. Então foi uma das primeiras que eu aprendi
E o fato, exatamente, de que ela fala de uma sacralidade da vida, né? Tudo que move é sagrado. Tudo. E remove as montanhas. Cara, eu não era cristão. Aliás, eu era um católico muito vagabundo, assim, daqueles nominais mesmo, assim, que nunca tinha lido a Bíblia nem nada, mas de repente falava de uma sacralidade da vida, das pessoas, das coisas, de viver com cuidado, com amor, cuidando, trabalho, tudo isso. Então acho que essa música ela me impactou por isso, assim, também. Mas especialmente pela musicalidade do Beto Guedes, que realmente me encantou muito naquela época. Você fica impressionado, a gente estuda, né, na teologia sobre graça comum, né, a graça que Deus dá para todos, sei o quê. Mas quando a gente vai na prática mesmo olhar, é uma coisa muito menos teórica, muito mais emocionante você ver como as letras estão recheadas de revelações, coisas que alguns religiosos não conseguiram chegar. Verdade. E ali... E às vezes está tão claro para pessoas que não são religiosas, né? Então, e é assim, porque Deus transcende a religião que a gente muitas vezes concebida pelos homens, né? E quando você tem sensibilidade, o artista, via de regra, tem sensibilidade para isso, né? Ele olha para a vida e percebe, olha, tem alguma coisa por detrás de tudo isso, movendo tudo isso, né? Tem algo por detrás, alguém por detrás que, não sei, sustenta tudo isso que a gente está vivendo. Então, tem muita gente... Essa graça comum, eu tenho certeza, a gente não tem dúvida, teologicamente falando, que é Deus mesmo inspirando pessoas que ainda talvez não tenham tido uma revelação mais completa sobre Deus através de Jesus, né? Mas que mostram a beleza, e a gente tem que entender isso de uma forma e respeitar, porque é Deus falando. Por outro lado, infelizmente a música gospel, muito do que está aí é uma negação, né? Uma antítese de tudo aquilo que é sagrado, né? Que a gente vê que as pessoas começam a fazer música para ganhar dinheiro e aí negam completamente, e Jesus se torna apenas um produto na prateleira, né? Mas e a outra música aí da então, década de 80? Essa, certamente você conhece, Mais Tempo, e ela é uma música, uma canção que já foi desse encontro do meu encontro com Jesus. A minha conversão se deu aos 17 para 18 anos, como eu disse, através de um primo que a gente estava estudando junto naquela época para o vestibular, e a gente então fazia cursinho junto, e através dessa amizade, ele também é músico, a gente começou a cantar bastante, e aí ele me apresentou Jesus e me apresentou a igreja, né? Então, é isso aí. Essa música, então, foi uma das primeiras que eu aprendi e que é um testemunho da minha vida, né? Essa aqui é um arranjo que eu fiz, eu gravei no segundo disco que eu gravei, eu fiz um arranjo assim, mas ela é... Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei um socorro, e me ouviu quando clamei um socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sob a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor.
Guilherme Kerr, Nelson Bomilcar. Eu mal imaginaria que depois, anos depois, se tornariam meus amigos, olha só. Eu vou ter que segurar, porque eu já me desmontou, porque a gente sente falta de letras assim, né? Assim, uma letra tão honesta, tão bonita, tão assim, olha, cara, é o que aconteceu com todos nós, é a nossa história de vida, né? Isso é verdade. Então, foi isso. E essa música ela tem tudo a ver com a minha história, porque essa ideia de que me colocou nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. E aquela coisa, quando eu cantava, eu orava isso, né? Muitos verão essas coisas, né? E confiarão no Senhor. Então eu ficava assim naquela ideia, meu Deus, que meu testemunho possa servir de exemplo, de vida, de luz para muitas pessoas. Eu era um garoto, 17 anos, estava saindo do 2º grau, tentando entrar na universidade. E então essa música ela veio com um impacto muito forte na minha vida, né? Local Podcast.